Experiência 2. Curva característica corrente e tensão. Nessa experiência, nós vamos analisar alguns dispositivos através do seu comportamento corrente quando o dispositivo está submetido a uma diferença de potencial, voltagem V. Nós vamos analisar alguns dispositivos que são os seguintes: resistores metálicos de níquel-cromo, de tungstênio, resistores não metálicos, PTC, também conhecido como termistor, e VDR, também conhecido como varistor, e o diodo semicondutor. Bom, a resistência elétrica e os resistores, eles são relacionados através dessa equação 1. Então, vamos estabelecer que o dispositivo a gente chama de resistor. E esse dispositivo que a gente chama de resistor, ele tem uma propriedade elétrica chamada resistência. Então, resistência é a propriedade e o nome do dispositivo é resistor. Bom, quando você tem um dispositivo e aplica uma voltagem, a diferença de potencial entre os seus terminais, então a gente está assumindo que todos os dispositivos de interesse nessa experiência, eles têm dois terminais. Você aplica uma diferença de potencial, V, então vai surgir uma corrente I, que vai atravessar esse dispositivo. Bom, mas, na verdade, nós estamos interessados em alguns casos especiais, né, que são importantes. Então, eu diria que o caso mais importante de todos é o caso dos resistores ômicos. São os mais comuns e os mais utilizados. Um resistor ômico, ele é um resistor que obedece à lei de Ohm, que diz o seguinte: um resistor, um condutor, né, que é mantido a temperatura constante, a razão entre a voltagem ou tensão aplicada entre dois pontos do condutor e a corrente elétrica que flui entre esses dois pontos é constante. Então, essa equação está dizendo isso, que V igual a R vezes I. Então, eu posso escrever dessa forma: I igual a 1 sobre R vezes V. Essa forma ela é interessante porque ela mostra o seguinte: se eu aplicar uma voltagem V entre dois pontos de um condutor, qual a corrente que vai aparecer? Vai ser a corrente I, tal que sua amplitude é a voltagem dividido pelo R, por esse parâmetro R, que é a resistência do resistor. Então, você nota que esse parâmetro R, essa resistência do resistor, ela tem esse nome, né, porque se a resistência for grande para uma mesma voltagem aplicada, se a resistência for maior, a corrente é menor. Se a resistência for menor, a corrente é maior. Ou seja, corrente e resistência são inversamente proporcionais se você considerar uma certa diferença de potencial aplicada no resistor. E aí, se eu fizer, então, um gráfico de corrente versus voltagem, nota que eu coloco aqui a corrente no eixo Y e a voltagem no eixo X. Então, é essa função aqui que eu estou representando nesse gráfico. Então, se o R ele é sempre o mesmo para qualquer voltagem aplicada, eu vou ter aqui uma reta, né, e a inclinação dessa reta, né, o coeficiente angular, é o inverso da resistência do resistor. Então, o nosso experimento ele vai ser a realização de medidas
em que você aplica uma diferença de potencial, uma voltagem nos terminais de um resistor, ou entre dois pontos de um condutor, e mede a corrente que passa por ele. Aplica a voltagem, mede a corrente. Então, você tendo vários valores de voltagem e corrente, você consegue traçar uma curva. A gente fala curva, né, porque é a expressão mais geral. Então, um caso especial de curva é a reta, né? Então, se você tiver realmente uma reta, isso significa que a relação entre corrente e voltagem é linear. E a gente sabe por essa definição aqui da lei de Ohm, né, que essa constante aqui de proporcionalidade é 1 sobre R. Isso serve também para a gente determinar a resistência do resistor. Bom, a gente vai trabalhar assim não apenas com os resistores ômicos, mas quando a gente fizer o gráfico e der uma reta, então a gente sabe que está trabalhando com o resistor ômico, pelo menos nessa faixa de valores que a gente usou. Até um certo valor de voltagem aplicada, até um certo valor de resistência, de corrente que passou pelo dispositivo, você sabe que se deu uma reta, o resistor é ômico. O outro dispositivo é o VDR. Isso é um acrônimo que vem do inglês, Voltage Dependent Resistor. O VDR, ele não é um resistor ômico. Então, quando eu faço as medidas, né, aplico uma voltagem, vejo a corrente, aplico uma voltagem, meço a corrente, aplico outra voltagem, meço a corrente, coleciono vários pontos medidos e traço uma curva, eu vejo que já não dá mais, faço esse gráfico, né, I por V, eu vejo que não dá mais uma reta. Dá uma curva que tem esse jeitão aqui, exponencial. Para quem tem alguma experiência com gráficos, a gente vê que isso aqui é uma curva exponencial. E, no caso do VDR, é conhecida a relação matemática entre voltagem e corrente, que é dada por essa equação aqui. Essa relação ela até lembra a lei de Ohm, né? Se fosse a lei de Ohm, se o resistor fosse ômico, eu teria V igual a R vezes I. Só que para o VDR, no lugar do R tem uma constante C, e o I tem um expoente, beta. Então, o I é elevado a uma certa potência. É por isso que, para voltagens pequenas, a corrente é pequena, e à medida que a voltagem vai aumentando, a corrente aumenta muito. Ou seja, para voltagens pequenas, a resistência é grande, por isso que a corrente é pequena. E à medida que a voltagem vai aumentando, a resistência vai diminuindo. Por isso que a corrente aumenta muito. Essa constante aqui ela tem unidades de resistência. E o beta é adimensional, que ele é um expoente. E a corrente continua em amperes. Então, nós vamos fazer medidas, obter pontos dessa curva. E para obter os parâmetros do VDR a partir das nossas medidas, eu vou linearizar essa curva. A gente sabe linearizar, aprendemos no curso anterior. A gente pode linearizar um gráfico que não é uma reta, né? Nesse caso, olhando a estrutura matemática da dependência entre V e I, eu sei que se eu tomar o logaritmo dos dois lados, consigo linearizar. Vamos ver aqui, ó. Logaritmo de V, apliquei de lá. Quando eu aplico o logaritmo sobre esse produto aqui, a gente sabe que o logaritmo do produto dá uma soma, tá? Log de C, mais log de I elevado a beta. Mas a gente sabe também que o logaritmo de um número elevado ao expoente é igual ao expoente multiplicado pelo logaritmo do número. Então, ó, o beta ele desce do expoente, né? E fica multiplicado pelo logaritmo de I. Então, como é que eu linearizo? É muito fácil. Ó. Eu associo a minha variável y com o logaritmo da voltagem, associo a variável x ao logaritmo da corrente, e a minha constante vai ser um chamado de A aqui, vai ser igual ao logaritmo desse C,
E o B, né, que é o coeficiente angular, vai ser igual ao beta. Né? A palavra que eu queria lembrar. A é o coeficiente linear e o B é o coeficiente angular da reta. Então, fazendo essa linearização, eu consigo ajustar a melhor reta aos pontos experimentais. Com isso, eu determino log de C e, portanto, C, e determino beta igual a B, que é um parâmetro que está sendo indicado aqui no roteiro, que varia entre 0,05 e 0,4, tipicamente para os VDRs que a gente encontra aí no comércio. Bom, termistores. Dois tipos de termistores, né? Tem esses dois acrônimos, NTC e PTC. O NTC é Negative Temperature Coefficient e o PTC, Positive Temperature Coefficient. Nós vamos trabalhar com o PTC, Positive Temperature Coefficient, e nesse caso, quando a gente fizer a curva de corrente em função da voltagem, o gráfico que a gente espera observar, a partir das nossas medidas, ele deve ter esse jeitão aqui. Que jeitão que é esse? Olha, até um certo valor de voltagem, né, qualitativamente, até mais ou menos essa região aqui, o resistor ele se comporta como um resistor ômico. Olha aí, né? Uma reta. Só que a partir de um certo valor de voltagem, a resistência começa a aumentar. E aí ela vai só aumentando. Por que eu sei que a resistência está aumentando? Porque a corrente estava aumentando linearmente com a voltagem, como o resistor ômico. De repente, a corrente já não aumenta muito e até diminui. Ou seja, o PTC ele é interessante porque até um certo valor de voltagem ele funciona como resistor ômico. E a partir desse valor, se ele fosse um resistor ômico, a corrente subiria muito. Mas como ele é um PTC, ele limita a corrente vai e diminui. Então, é por isso que o PTC, o termistor, ele funciona como um dispositivo de proteção para evitar que a corrente dispare. Então, ele é muito usado e é chamado de termistor. O penúltimo dispositivo é a lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente é um resistor metálico, como o resistor de níquel-cromo, porém a gente vai ver que o resistor de níquel-cromo ele é um resistor ômico, porque a resistência dele é constante para os vários valores de voltagem que nós vamos aplicar. Só que a lâmpada incandescente, esse é uma lâmpada, é um dispositivo que está ficando antigo, ultrapassado, mas ele existe, você ainda pode comprar uma lâmpada incandescente. E o que é a lâmpada incandescente? É um bulbo de vidro, lá dentro tem vácuo, e tem um filamento de tungstênio, que é esse fiozinho aqui. Quando você aplica uma diferença de potencial, passa uma corrente. Nesse caso, a resistência dele é pequena, a corrente que passa é considerável, de tal forma que ele começa a brilhar e emitir luz. Por isso que funciona como lâmpada. Só que a corrente ela é alta e faz o filamento esquentar. A gente já deve ter alguém que já trocou uma lâmpada incandescente uma vez na vida, já viu que ela fica muito quente quando ela está trabalhando. E por isso que tem que ter vácuo aqui dentro, senão ela pega fogo. Né? Se tiver oxigênio, ela pega fogo. Mas o que acontece? O fato da temperatura aumentar faz com que a resistência aumente. Então, a gente vai fazer as medidas e o gráfico que a gente espera obter a partir de nossas medidas deve ter esse jeitão aqui. No começo, a gente vai aumentando a voltagem, a corrente vai aumentando, mas rapidamente, à medida que a voltagem aumenta, a corrente já não aumenta tanto. Por que isso?
Porque à medida que a corrente aumenta, esquenta o filamento e a resistência do filamento aumenta. Então, isso aqui, se fosse um resistor ômico, a corrente ia aumentar muito. Mas como ele não é ômico, então ele vai crescendo a resistência e vai limitando a corrente. Existe, na verdade, uma relação matemática aproximada que funciona bem para esse tipo de metal, para a resistência em função da corrente, mas nós não vamos trabalhar com essa relação matemática, a gente vai simplesmente fazer as medidas e constatar que esse resistor metálico ele não é ômico. Bom, o último dispositivo a ser analisado nesse experimento é o diodo semicondutor. Ele é um dispositivo que tem esse símbolo para representá-lo no circuito, parece uma seta, né? E essa seta ela tem realmente uma relação com os terminais dele. Então, um dos terminais é chamado de cátodo e o outro de anodo. Isso significa o seguinte, que se você colocar o diodo semicondutor no circuito dessa forma, em que o terminal positivo da fonte de alimentação está ligado no cátodo e o terminal negativo está do outro lado, isso significa que ele está polarizado diretamente, positivo no cátodo e negativo no anodo. Então, significa que ele está polarizado diretamente. Essa seta dá uma ideia de fluxo de corrente do positivo para o negativo. Uma maneira de você memorizar isso. E se você polarizá-lo inversamente, ou seja, se você ligar o positivo da fonte no anodo, o que vai acontecer? Não vai passar corrente. Então, isso idealmente, ele vai bloquear a corrente. Então, olha, a seta invertida ela segura a corrente. Funciona como isolante. Então, aquele funciona como um condutor e aquele funciona como isolante. Né? Então, isso é típico de semicondutores. Você consegue controlar a condutividade de um dispositivo semicondutor. Nesse desenho aqui, né, indica que se o diodo estiver polarizado diretamente, ele permite a passagem da corrente. Se tiver uma lâmpada, por exemplo, ela acende, né, indicando que está passando corrente. E se ele estiver polarizado reversamente, né, isso significa que não vai passar corrente, a lâmpada fica apagada. Bom, a gente vai então pegar esse dispositivo e vai fazer medidas com ele de corrente e voltagem. Então você nota o seguinte, esse é o primeiro gráfico em que aparece o lado negativo. Você tem curva aqui no lado negativo da voltagem. Por quê? Porque ele também é o único dispositivo que tem polaridade. Então, a gente vai ter medidas para valores negativos de voltagem e para valores positivos de voltagem. Então, as medidas para valores positivos de voltagem, meu circuito vai estar configurado desse jeito. Quando eu ligar o positivo da fonte de alimentação no anodo, no cátodo, né? Então, polarização direta. Então, eu vario a voltagem e meço a corrente. Você vê que a corrente, que ele não é ômico de jeito nenhum, né? Porque eu vou aumentando a voltagem, quando ele chega perto de 0,7 volts, a diferença de potencial dos terminais do dispositivo, né, a corrente dispara, ou seja, a resistência dele vai para zero. Ela tende a zero. Né? E a diferença de potencial aqui fica sempre igual a 0,7 volts. Bom, quando você polariza ele reversamente, você vai ver o seguinte, para pequenas voltagens negativas, ou seja, de polarização reversa, a corrente é muito pequena, negativa também, né? Não dá nem para ver nesse gráfico aqui. Agora, se você insistir em aumentar demais a voltagem, você vai destruir o seu dispositivo, ele vai ter uma ruptura, vai aparecer uma corrente que vai de curto-circuito, que vai tender a ser grande. Obviamente, nós não vamos trabalhar nessa faixa aqui, a gente vai trabalhar só com alguns valores aqui
de voltagem negativa. Então, a curva que a gente vai obter vão ser uns pontos aqui na parte negativa e vários pontos aqui na parte positiva. E assim a gente caracteriza o diodo. Se você olhar uma curva, corrente por voltagem, tiver esse comportamento que cresce rapidamente, e esse comportamento aqui, que depende, né, da polarização, e que tem sempre valores muito pequenos, você já vai identificar como diodo semicondutor. O esquema experimental, ele é sempre o mesmo, no seguinte sentido: eu tenho uma fonte de alimentação e eu tenho um dispositivo. Então, eu quero aplicar uma diferença de potencial aqui. Eu preciso fechar a malha para passar uma corrente e preciso de um amperímetro para medir qual é a corrente. E preciso de um voltímetro para medir a diferença de potencial nos terminais do meu dispositivo. Eu preciso saber qual é a diferença de potencial nos terminais dele, e não que a fonte está aplicando. Nesse caso, a diferença de potencial nos terminais do dispositivo e a diferença de potencial da fonte, no caso desse diagrama aqui, ela vai ser pequena. Por quê? Porque a única coisa que tem no meio do caminho aqui é um amperímetro, que tem uma resistência interna pequena, então vai dar uma pequena diferença de potencial aqui. De qualquer forma, eu coloco um voltímetro, meço aqui, que é o que me importa. Diferença de potencial nos terminais do dispositivo. E a corrente na malha, ela é única. Então, colocando um amperímetro aqui, eu meço essa corrente. Bom, uma vez que você montou o circuito para o primeiro dispositivo, o jeitão do circuito é sempre o mesmo, só desconectar um dispositivo e trocar pelo outro. E continuar fazendo a análise.